Boa noite, estamos aí com uns minutinhos de atraso, porque sempre dá problemas técnicos, né, gente? Amiga, lá o Patron. Entrei. Boa noite. Será que vocês já estão escrevendo aí nome de vocês, de onde vocês são, igual a gente tinha pedido? Eu tô vendo, tipo, duas telas, Eu tô contigo? Você está comigo. Ah, tá, que bom. Porque eu tô vendo tu duas vezes. Isso, assim ficou jóia. Daqui a pouco começa a aparecer as pessoas. Enquanto isso, vamos fazer uma pequena apresentação, né? Sei lá, as pessoas não. Eu sou a Andrea Werner, gente, da página Lagarta Vira Pupa. Sou mãe do Theo, de 11 anos, que é autista. Sou escritora, sou jornalista e cachorreira. E estou de quarentena. Agora você se apresenta aí, mulher. Tipo, estou de quarentena há tantos dias. Não jantei. Eu sou a Lau Patron, sou mãe atípica e rara de João Vicente. O João tem 8 anos. Eu sou também escritora, ativista e profissional da inclusão há algum tempo. E estou de quarentena há 7 dias. Yay! Ó, eu tô vendo, agora parece que entrou todo mundo de uma vez, então aproveitar e contar um negócio para vocês. Esse nome, As Atípicas, é um nome provisório, tá bom? Inclusive, se vocês quiserem mandar sugestões de nomes para nós, fiquem à vontade. Depois a gente faz uma enquete para ver qual vocês preferem, porque na verdade a gente tinha pensado ano passado em começar um podcast com esse nome, um projeto assim para alcançar muita gente. E mais ou menos em novembro a gente fez essas artes e tudo. Depois a gente acabou descobrindo que tinha um grupo de mães com esse nome, tinha uma revista com esse nome, enfim. Então a gente vários grupos, né? Vários grupos pelo Brasil que usam a palavra típica. Achei uma revista com esse nome, mas enfim, aí a gente ficou de mudar, mas a gente acabou encostando o projeto, porque a Lau não para quieta, eu também não parava quieta. E aí, essa semana foi uma loucura. Eu fiz um perguntas e respostas no Instagram sobre medos com relação à quarentena, e eu fiquei muito assustada com a qualidade dos medos das pessoas. E aí, lá voltou, eu voltei, a gente precisa começar ontem, como é que a gente faz? Precisa ter uma carinha, uma fotinha, alguma coisa para jogar no Instagram. Então, a gente falou, vamos com essa, e a gente avisa que é provisório e que vai mudar, mas pelo menos a gente já começa para não perder o bonde, né? Porque a gente precisa começar agora. É isso. Já. Recado dado. Vamos lá. Eu vou abrir aqui, porque justamente o motivo da gente ter começado rápido foi esse medos das pessoas. E aí, antes de eu entrar aqui nos medos mais feios que me passaram, só falar um oi aqui para Juliana, para Jeane, para Lisiane, para Marcele, para Kellen. Olá. Bem-vindos. Boa noite, Muito bom ter vocês aqui. Eu queria falar um pouquinho, vou falar dos meus medos, depois a Lau fala dos dela, né? Porque no final das contas, gente, somos todos humanos, né? Eu odeio esse papo, parece a consciência humana, né, amiga? Vamos. A pessoa aqui que não jantou e que, aliás, é bom a gente avisar, né, amiga, que é assim, a live é às 10 para que todo mundo consiga participar, mas pode ser em algum momento que, tipo, eu tô achando que o Theo dormiu e ele não dormiu, ele pode sair do quarto, vir pulando aqui, fazer barulho, e é home office, tá, gente? É isso aí. O João também, se ele quiser intervir, vai acontecer, e é isso. Participações especiais. Super participação, é o cachorro, aquela coisa. Então, vamos lá, meus medos, tá? Eu vou falar assim, os meus principais medos com essa quarentena. Meus pais, porque meus pais são idosos, eles moram em Belo Horizonte, e o meu pai, pelo menos até ano passado, ele era desses que acreditava em tudo que ele recebia no WhatsApp, sabe? Então, eu falei, meu Deus, meu pai vai receber no WhatsApp essas histórias de que o vírus é só uma gripinha, e que não tem que se preocupar, e que não tem que entrar em pânico, e o meu pai vai sair de casa, e o meu pai tem doença de Chagas já faz uns anos, a minha mãe faz tratamento oncológico desde 2010 e é hipertensa, então eles são super grupo de risco, eles já têm mais de 70 anos de idade. Então, minha maior preocupação é eles. Então, eu e meus irmãos, a gente combinou, sabe, amiga, de ficar ligando para eles e fazendo um terrorismo, assim, mesmo, sabe? Nossa, desinfeta as coisas, faz um terror mesmo, porque a gente está bem preocupados. Eu tinha uma preocupação grande, não é que ainda não me preocupa mais, que era o Theo por causa da quebra de rotina, porque o Theo é uma criança que não gosta de ficar em casa. Ele gosta de sair, ele gosta de ver gente, ele odeia ficar em casa. Fim de semana para ele é um sofrimento, ele fica pedindo para ir para a escola e tudo. Mas até agora, né, porque a minha meta é viver um dia de cada vez, ele tem ido muito bem. Às vezes ele reclama que ele fica com tédio do iPad, aí o jeito dele reclamar é ficar fazendo assim. Mas, no geral, ele tem ido super bem. Mas, fora isso, medos, assim,
porque a gente sabe que vem uma recessão econômica muito grande, a gente sabe que muita gente vai perder o emprego, a gente sabe que essa doença vai acabar pegando mais as pessoas que são mais necessitadas, os idosos, as pessoas com deficiência, doenças crônicas que estão debilitados e que vão depender do SUS, que vai ficar lotado e não vai dar conta de atender todo mundo. Então, esse tipo de coisa me assusta muito, sabe? Eu tento não ficar pensando adiantado para não ficar sofrendo adiantado. Amiga, diga seus medos aí para as pessoas. Primeira coisa, eu queria saber das pessoas se elas estão em quarentena. Eu espero realmente que vocês estejam em quarentena, porque é sobre estar em quarentena. Só pode participar da live quem está em quarentena, eu acho, inclusive. Acho que é condição. Eu acho que vários medos, né? Eu acho muito ruim esses momentos em que a gente se sente meio refém de uma situação que a gente não sabe exatamente qual é, né? A gente não sabe... Até domingo passado, pelo menos, eu não tinha noção ainda exata de quanto medo eu tinha que ter, de quanto cuidado eu tinha que ter. Agora as coisas meio que estouraram melhor, assim, mas melhor ou pior, não sei. Mas essa sensação de ficar refém e não saber, para mim, me incomoda muito, assim. Eu viajei, né, no domingo, com as informações que se tinha no domingo, eu falei, bom, vai dar ainda para cumprir a minha próxima agenda de trabalho. E fui para o Rio, e de domingo para segunda estouram os números e as recomendações mudam, e eu me vi presa em outra cidade, sem o João, né? Foi bem angustiante para mim, assim. Então, cancela toda a agenda, volta correndo para casa, e mesmo assim... porque o João tem uma doença crônica, né? Como eu falei, eu não sou só uma mãe atípica, que é até bom a gente dizer, porque nem todo mundo sabe o que é. A gente chama de mãe atípica as mães de crianças com algum tipo de deficiência, ou jovens, ou adultos. Mas além disso, eu sou uma mãe rara, meu filho tem uma doença rara. Então, como ele é um paciente de doença crônica, tem toda uma série de cuidados a mais para ele nesse momento. E basicamente eu tô isolada na minha solitária 7 dias sozinha. Então vou poder ver ele na terça para garantir que eu não trouxe nada do aeroporto, né? Então, sei lá, eu acho que é um misto de medos, assim. Tem aqueles medos que são os medos coletivos, o que vai acontecer com o mundo, né? A gente tá falando de uma pandemia, qual é o tamanho disso, até que ponto vai. Tem uns medos muito coletivos, assim, né? Eu tenho pensado muito nas pessoas da periferia, tenho pensado muito sobre as pessoas que não têm condições de estar em isolamento como nós estamos, de certa forma, seguros, né? E tem aqueles medos individuais, que é o que tu estava falando, né? Eu tenho avós de 90 e poucos anos, um casal ainda de 90 e poucos anos, que são bem teimosos, que querem fazer super ainda. E eu tenho o meu filho, que tem uma doença crônica, e eu tenho a minha mãe, que já tem mais de 60. Então, eu tô meio que em volta de pessoas que são do grupo de risco e preocupada como é que a gente dá conta disso, né? E como é que a gente dá conta de continuar a vida, que novas ferramentas a gente precisa criar para continuar a vida de uma forma minimamente saudável, assim. Eu estava até falando com o Leandro hoje, com meu marido, que eu acho que essa fase vai acabar fazendo várias coisas novas surgirem, de produtos, serviços, tudo, porque as pessoas estão demandando isso, né? Então, eu tenho visto tanta coisa bacana, né, no meio do caos, assim, tipo, professores de ginástica, de zumba, dando aula. Tinha um cara que o Leandro viu hoje, que estava dando aula de zumba, tinha 8.000 pessoas acompanhando a aula de zumba do cara, online. Né? Então, assim, são várias coisas que vão acabar mudando para que essa situação seja mais suportável, né, para todo mundo. Eu fiz um treino ontem, também online, com um personal que estava fazendo online e tinha 25.000 pessoas. Então, assim, e é isso, é um novo... Eu, no meu trabalho, estou tendo que repensar novos produtos, novas formas, porque, assim, a conversa sobre inclusão não pode parar. Como é que eu posso ser solução agora, né? Eu acho que vai ter um processo da gente se pegar pensando como eu posso ser solução para uma série de coisas, né? Acho que outro medo muito comum das mães em geral, atípicas, vai ser a questão das terapias, né? E hoje mesmo eu já estava conversando com alguns terapeutas do João para a gente testar formatos online. Então, eu acho que tem umas coisas que a gente vai descobrir no caminho como fazer. E que bom, assim, também acho que, de certa forma, o caos é sempre um terreno fértil, assim, para a gente ter novas ideias. Eu acho que isso é muito inédito para todo mundo, né? Então, a gente fica prevendo coisas do tipo, ai, meu Deus, meu filho vai parar de evoluir porque não está fazendo terapia, ai, meu Deus, meu filho vai regredir.
A verdade é que a gente não sabe, porque a gente nunca viveu isso. De repente, Exatamente. vai que essa convivência forçada em família vai fazer eles desenvolverem outras habilidades também. Eu não sei, assim, é tudo muito novo. O Theo hoje estava verbalizando. O que ele falou hoje? Bar. Qual que era a palavra? Era alguma coisa que terminava com bar. E ele mandou um bar. Eu não ouvi o Theo. Era zebra. Zebra. Ele falou bar de zebra. E eu não escuto o Theo falar bar desde que ele tinha 1 ano de idade, que logo depois ele perdeu a fala dele toda, né? Então, acontecem essas coisas. E eu acho que a gente, às vezes, subestima muito os nossos filhos, né? Porque a gente também... Quantos anos que a gente passa ouvindo de profissional que, mas a gente não pode dizer se ele vai andar, a gente não pode dizer se ele vai falar, a gente não pode dizer que ele vai... né? Então, eu estava muito... Nos primeiros dias, eu chorei muito, para falar a verdade, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, o Theo não deve estar entendendo nada que está acontecendo. E ele odeia ficar em casa. E ele deve estar me odiando por fazer ele ficar em casa. Ele deve estar pensando, por que a minha mãe está fazendo isso comigo? E eu chorei muito por causa disso, sabe? Porque eu tento explicar para ele com palavras simples, que ele não é muito do visual, nesse sentido de história social e tudo. Filho, tem uma doença que as pessoas estão pegando quando você anda na rua, então a gente está ficando em casa para não pegar essa doença. Por isso que a gente não está saindo. Quando sai, não pode encostar na parede do elevador para não pegar doença. Eu fazendo terrorismo nesse sentido assim, né? Mas eu ficava, gente, o Theo não está entendendo, ele não está entendendo, e ele vai me culpar por ele estar ficando preso dentro de casa, e ele vai me odiar, sabe? Eu comecei a pensar umas coisas assim. E aí ele ficou tão bem essa semana, com raros momentos de fazer o som da ambulância, que é quando ele não está gostando das coisas, que eu falei, gente, acho que ele está entendendo. Ele está entendendo que a gente está fazendo o que a gente pode, sabe? É igual o vídeo que eu postei hoje. A gente faz o que a gente pode, como dá, quando dá, e o resto é com o tempo. E é isso, a gente vai ter que aprender a viver um dia de cada vez. Que é aquela pergunta que todo mundo, eu sei que todas vocês têm isso na cabeça, que é, ai meu Deus, quanto tempo vai ser? A gente não sabe. Pode ser 4 meses, pode ser, sei lá, 5. Pode ser que vão descobrir um troço que, sei lá, gente. Enfim, a gente não sabe. Então a gente tem que fazer igual os alcoólatras, sabe? Aquela do Alcoólicos Anônimos, que é só mais um dia, assim. Vamos fazer tudo, né? Não, que tem que se fazer pelo dia de eu hoje. acho que é isso, assim, começar a buscar soluções possíveis, sabe? Porque se a gente fica batendo muito a cabeça naquilo que não vai ser como ia ser, por exemplo, eu perdi a minha agenda inteira, né? Até junho, meus trabalhos foram todos cancelados. Eu estava com a agenda lotada de todos esses meses. E é dinheiro, né, amiga? Desse caos na minha vida? O impacto desse caos na minha vida é gigantesco, financeiro, a minha cabeça, emocional. Eu tinha me preparado para esses trabalhos, eu batalhei por eles, né? Então tem toda uma sequência, assim. Mas se eu fico grudada muito nesse fato, eu não consigo começar a desenvolver soluções. Então, eu fico muito na onda de, esse é o cenário, a gente não vai controlar ele. A gente também tem uma maniazinha de tentar controlar tudo, né? Não vamos controlar ele, não vai rolar dessa vez. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar um pouco a situação? Assim, onde é que a gente pega mais leve, onde é que a gente suaviza, onde a gente cria uma solução, onde a gente acha outra forma de fazer. Eu tô muito nessa vibe, assim, né? Porque senão eu piro aqui, assim. E eu ainda tô na solitária sozinha, né? Nem meu cachorro tá em casa. Então eu tô abandonada total. Eu tenho que dizer que cachorros ajudam muito nesse período de quarentena, viu? Eu imagino. Olha, é uma diversão. Hoje estava lá os dois, o Theo dentro da cabaninha com o meu marido, e os dois querendo enfiar os bundão lá dentro também, achando que cabe. Quatro pessoas, gente. 2 pessoas e 2 cachorros enormes lá dentro. Ó, a Ayla, deixa eu botar uma questão aqui, quer ver? A Ayla acabou de falar. A Ayla tem gêmeas, viu, amiga, que tem PC. Estou seguindo as orientações das terapeutas das minhas filhas, compartilhando dicas com outras mães. Só não podemos enlouquecer com isso, pois somos mães não profissionais. É isso. Eu falei com as pessoas, eu falei com alguém hoje, falei, gente, você não pode, agora, exatamente agora, você vai tentar ser aquilo que você nunca foi na vida, pedagoga, terapeuta, não vai rolar isso, cara, não tem como rolar. E não faz sentido, né? E ficar se sentindo o cocô do cavalo do bandido porque você não conseguiu substituir a terapeuta do seu filho. Você não é terapeuta, você é mãe, gente. Exatamente. Tá, não, e tem outra coisa, né? A gente tem vários momentos que todas nós nos questionamos do tipo, será que meu filho não tá em terapias demais? Será que ele não tá ficando pouco tempo em casa? Será que eu não tô ficando pouco tempo com ele? Tô enchendo ele de terapia? Bom, esse é um momento para curtir o outro lado também. E também descobrir como é que é estar em casa, né? Então, eu não sei, eu fico sempre tentando achar
caminhos bons, assim, para a gente pensar, sim, é outra rotina, sim, ninguém está acostumado, sim, é estressante, mas, cara, o que dá para fazer disso, sabe? Eu acho que no final nossos filhos fazem muitas coisas mesmo e precisam fazer, tem sempre aquela pessoa para julgar, dizer que faz demais e tal, mas precisa fazer. Por exemplo, o João tem uma rotina cheia de terapias e ele realmente precisa. Mas agora ele tem uma oportunidade de quase férias, assim, né? De quase ter esse espaço em casa comigo. E bom, vamos aprender com isso, assim. E eu também tô vendo várias mães atucanadas de darem conta de vários papéis, né? Então agora eu tenho que ser a professora, a mãe, ainda vou cozinhar, ainda vou limpar a casa e ainda preciso dar conta das terapias. E a gente não vai dar conta de tudo, né? Isso só vai gerar um outro estresse gigantesco. Então, como é que a gente acomoda tudo isso dentro da gente? É muito o que tu falou, um dia de cada vez, assim. Um dia de cada vez. Hoje rolou fazer uma coisa super bacana da escola junto com meu filho, né? Amanhã, de repente, eu consigo fazer alguma coisa da Fono, que a Fono me deu uma dica aqui. Depois de amanhã eu vou brincar só e vou ter que deixar ele um pouquinho mais no iPad, porque eu preciso trabalhar, resolver alguma treta de trabalho. E é isso, assim, né? É o que a gente consegue fazer, tentando manter a saúde de todos da casa ao mesmo tempo, já que estamos todos juntos nesses isolamentos, né? Eu estava até rindo, porque teve um dia aqui que o Leandro estava fazendo uma reunião de trabalho e o Theo estava causando muito na varanda. E eu ficava, Theo, não faz isso, Theo, volta aqui. Ele me falou que os colegas ouviram. Eu falei, gente, tá parecendo aquele vídeo da CNN, sabe? É da CNN, da BBC, que o cara tá dando entrevista e vai entrando a criança assim, aí ele fica afastando a criança com a mão. Eu acho que isso vai ser tão comum na vida das pessoas agora, sabe? Essas gafes de home office, de estar trabalhando em casa, porque cara, tá uma loucura, e criança, ainda mais autista, tem horas que não adianta você falar, para com isso, para, senta aqui, não vai funcionar, né? E hoje mesmo é um dia que eu fiquei tão assim, querendo colocar as coisas no ar, para a gente poder entrar no ar e tudo, na hora que eu fui me dar conta, já era quase 10 horas da noite, eu não jantei. E isso é uma coisa que eu acho que é meio normal na vida, né? Porque a gente também não nota, às vezes, como que a gente depende de algumas redes de apoio, né? Porque às vezes você tem uma faxineira, que seja, você tem a escola, a creche, enfim, qualquer coisa dessas. Isso é uma baita rede de apoio e a gente, às vezes, só se toca da falta que isso faz quando a gente perde, né? Porque não é só a questão da criança ir para a escola e estudar. A escola, ela tem esse papel também de poder liberar, né, a mãe, o pai, para poder trabalhar. Pai não, né, gente? Que a gente sabe que acaba sobrando para a mãe mesmo. Liberar a mãe para trabalhar, para fazer outras atividades, tudo. E acho que a gente, de fato, nunca se viu nessa situação desse caos, de que não tem escola, não tem, é você na sua casa, com seu filho, com seu marido, com o cachorro, tendo que fazer tudo aquilo que tá todo mundo tendo um gostinho de saber como é a vida da mãe né, que não trabalha fora, mas que trabalha dentro de casa, que é cozinhar, lavar, passar, esquentar a barriga. Mais do que isso, né? É a mãe realmente não privilegiada, que não tem acesso a todas essas coisas e que tem que ficar muitas vezes com uma criança com deficiência dentro de casa, muitas vezes numa periferia, muitas vezes sem acesso a muitas coisas, e sem nenhum tipo de rede de apoio, e ainda ter que ter alguma atividade remunerada, que muitas vezes é cozinhar alguma coisa para fora, alguma coisa assim, e tem que vender natura, cupcake, o que der, né? Que é aquela mãe que a gente já conversou várias vezes, né, Deia? Que é a mãe atípica, invisível para as próprias mães atípicas. Ninguém nunca pensa nessa mãe, assim. É muito raro que o ativismo chegue até ela. E eu tô muito preocupada com essas mães, inclusive, assim, porque dentro de todo o esquema, a gente ainda tá num esquema super privilegiado, né? Eu fico pensando, eu moro num apartamento, não é meu, é alugado, mas é um apartamento amplo, é arejado, eu tenho uma sacada, eu consigo pegar sol, eu consigo botar o João no sol sem sair de casa, sabe? E isso são privilégios tão enormes, assim, eu acho que é tempo de mais do que aquela coisa clichê de agradecer o que a gente tem, né? Que também passa por esse lugar. É tempo da gente pensar muito sobre as pessoas que realmente não têm isso e como é que a gente pode fazer para ajudá-las também, assim. Tu falou de faxineira e tal. Eu até ia te perguntar, tu liberou as pessoas que trabalham na tua casa? Uma semana já, e continuo pagando, né? Mas muita gente me falou assim, mas André, eu não consigo continuar pagando porque eu também sou autônoma e não vou estar recebendo. Eu falei, não, é óbvio que essa dica é para quem pode, né? Porque para quem pode. Quem ganha por conta, por estar trabalhando e vai parar de trabalhar, vai passar muito aperto agora, né? Mas eu estava pensando assim, você estava falando das mães solo, das periferias e tudo, e eu estava pensando, sabe aquelas coisas básicas do tipo,
Aqui a gente está fazendo assim, quando precisa de ir no mercado, vai o Leandro. Eu fico, é sempre o Leandro que vai, com todas aquelas instruções de trocar a roupa, de trocar a roupa de novo, não pegar nas coisas, lavar a mão, álcool gel, aquela coisa que vocês já sabem. Agora, você pensa uma mãe solo da periferia, com o filho com deficiência, às vezes cadeirante. Cara, ele já é grupo de risco, provavelmente, se tem uma paralisia cerebral, algo assim que compromete a parte respiratória, imunológica. Mas se ela vai no mercado, ela tem que levar ele junto, expor ele, sabe? Então eu fico imaginando o pânico dessas mães que elas estão passando de não ter uma alma para poder ficar, porque não pode também agora entrar de uma casa na outra. Vai ter que levar esses meninos para o mercado, gente, porque não tem marido. Ou deixa esse menino em casa para poder ir. Nossa. E vai ser hiper julgada porque deixou ele em casa sozinho. Conselho tutelar pega problema. É uma coisa assim, ninguém tenta resolver o problema, mas todo mundo sabe muito julgar na hora de achar que sabe a solução, né? Você sabe que deve ter desculpa, te cortei, amiga, depois continuo. Não, eu realmente ando muito preocupada, né? Eu também, a gente faz trabalhos na periferia, a gente se conecta com essas mães. E eu tô muito preocupada com elas, assim, juro, mais do que preocupada comigo, eu tô preocupada com elas, porque eu fico pensando, meu Deus, sabe? A gente tá a favela da Maré, no Rio, tá sem água há 15 dias. Como eles não pensam em lavar mal, não tem álcool gel, né? Como é que tu pensa em higiene? Então, assim, eu acho que tem uma coisa nesse caos do corona, assim, que eu acho que vai fazer a gente pensar em muita coisa, sabe? E eu espero que esses pensamentos todos gerem ações e novas soluções, e soluções mais iguais, sabe? Soluções que quebrem esse espaço tão desigual que é o Brasil e que pensem em coisas que possam ser acessadas por mais pessoas, sabe? Porque é isso, assim, tem os nossos medos, aquilo que a gente estava falando individuais, mas tem os medos coletivos, cara. A maior parte da população brasileira vive com aquilo que a gente falou, menos ou igual a 415 reais por mês. Então, assim, a maior parte da população brasileira é pobre. Se a gente não conseguir, nesse momento, cuidar dessas pessoas, o corona não vai mais embora. Então, ele meio que nos botou em xeque numa coisa de, tipo, não adianta só cuidar da gente. Se a gente não for capaz de cuidar dos outros, não vai rolar. É coletivo, vai ficar circulando, né? É coletivo. Eu fico pensando, o sistema é muito injusto, né? Então, voltando nessa questão do julgamento das mães, eu nunca vou esquecer uma vez que uma pessoa me contou em mensagem na página que a vizinha tinha 2 filhos pequenos e um era autista e o marido abandonou, né? Obviamente, aquela coisa que acontece muito, que a gente sabe. E, enfim, não pagava pensão, então ela tinha mais de um emprego para dar conta de sustentar os 2, aquela coisa toda. E aí não tinha escola período integral, então ela deixava os meninos meio período na escola e o outro período ficava com uma vizinha que olhava, sabe? Toda a periferia tem a tia que olha os filhos de todo mundo. E aí, um dia, essa tia que olhava os filhos de todo mundo descuidou e o menino autista fugiu. Aí chamaram a polícia, aquela coisa, aí a polícia acabou achando o menino. O conselho tutelar tirou a guarda dos meninos dessa mãe. Então, esse dia eu fiquei com um sentimento de injustiça tão grande, porque eu falei, gente, o sistema não favoreceu, quer dizer, você não deu uma escola em tempo integral para que essa mulher pudesse trabalhar tranquila, e isso levou ela, porque ela não tinha outra opção, ela tinha que sustentar os meninos, então para ela poder trabalhar fora, ela teve que deixar eles nessa vizinha, e aí o menino foge, o que o sistema faz? Vai lá e tira as crianças. Então a gente tem essa coisa do punitivismo muito aqui também, né? Eu tenho torcido muito, muito, porque para que as pessoas acordem para a realidade do nosso país, que é um país pobre, que a maioria é pobre, e que são as pessoas que vão ser mais penalizadas. Né? Sabe essas pessoas que ficam querendo o BPC, idoso, e pessoa com deficiência de baixa renda? São essas pessoas. É aí que o chicote vai estourar no lombo, muito mais forte. Como sempre, né? Que é como sempre, assim. A gente fala em grupos de risco, idosos e pessoas com doenças crônicas, mas para mim o maior grupo de risco no Brasil é sempre o mesmo, e se chama pobreza, e é isso. Né? E acho legal que algumas conversas estão indo para esse lado, porque acho legal a gente pensar sobre isso e pensar também o que a gente pode fazer como isso. Quem puder, por favor, liberem as pessoas que trabalham nas suas casas e liberem com cuidado e afeto, que é liberem pagando adiantado, liberem não deixando essas pessoas sem remuneração, porque esse é o momento que você dá o direito para essa pessoa poder se cuidar, poder cuidar dos seus e também poder ficar em casa como você, assim. Então, acho que é essa consciência de rede, sabe? Cada um faz o que pode, né? Eu tive clientes que me pagaram mesmo cancelando
Oi. Certo. Oi. Você tá aí. Eu tive clientes que pagaram trabalhos que eu ia fazer mesmo cancelando, e eu paguei pessoas que eu também cancelei coisas, porque eu entendi que elas também dependiam de mim diretamente. Então, agora, para mim, a gente fala tanto de rede, de aldeia, eu acho que ainda mais esse momento, assim, sabe? Da gente formar pequenas e grandes redes de apoio, de acolhimento, de afeto, de cuidado, de troca, de mil coisas, assim, porque todo mundo vai precisar no final das contas, assim. Mas me conta mais medos que te contaram. Nossa senhora, tem um medo muito grande de mães de pessoas com deficiência, que é eu pegar esse troço e morrer, e quem vai cuidar do meu filho? Nosso medo clássico de ir embora antes. Medo de mãe atípica. Apareceu também muita gente que já perdeu o emprego, já foi demitido, logo no início da pandemia, ou que sabe que o dinheiro vai acabar, porque o trabalho que faz exige sair de casa enfim, 41% dos trabalhadores no Brasil não tem carteira assinada, né? São os famosos autônomos que tem gente que romantiza e chama de empreendedor. E são essas pessoas que estão com muito medo. E o que me preocupa é que no momento em que começar a faltar mesmo, né? Porque eu sou super a favor de uma proposta que foi feita no Congresso, até pela oposição, de uma renda básica emergencial, que parece que eles já adotaram isso nos Estados Unidos, que é um checão de não sei quanto para todo mundo que estava na informalidade e vai precisar. Porque no momento em que começar a faltar, tá faltando comida para o seu filho, você não vai saquear um supermercado. Você vai saquear um supermercado. Eu iria saquear um supermercado. Se meu filho tivesse com fome, tivesse faltando comida e não tivesse dinheiro, né? Violência vai aumentar. Sim. Vai ser uma cadeia de coisas muito ruins acontecendo, né? Então, assim, não adianta a gente achar que a gente tem que privilegiar a economia, não é economia agora, gente. A economia manda o buraco esse ano, depois a gente recupera, mas assim, sem pessoas vivas para consumir, não vai ter economia também depois. Vamos olhar por esse lado também. Tem que focar nas pessoas agora. Porque senão, gente, vai ser um massacre, vai ser uma coisa horrorosa. E é ruim para todos nós isso, no final das contas. Todos são atingidos com uma situação de aumento de violência e outras coisas mais, né? E acho que tem tantas camadas dessa conversa, né? Mas acho que se manter essa coisa da renda básica me parece ser talvez a única solução, né? Eu, por exemplo, tenho isso, assim, se eu paro de trabalhar, eu vou me usar como exemplo, mas eu sou só um exemplo, né? Eu sou autônoma, empreendedora, meu trabalho depende de público, depende de estar na rua, depende de poder palestrar, de estar nas empresas, que tudo isso vai ser cortado, basicamente. E eu, daqui uns meses, acabou, né? É isso que eu penso, assim, pouquíssimas pessoas no Brasil têm uma reserva que possa sustentar um ano de vida, né? Eu tenho uma reserva que pode sustentar X meses, e essa reserva vai acabar. Como eu imagino que a maioria das pessoas está pensando, e isso gera muita ansiedade, né? Gera uma coisa muito angustiante, assim, o que eu vou fazer e tal. Eu acho que essa ideia da renda vai ser necessária. A outra ideia é aquilo, buscar soluções, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer? Eu já estou reinventando o meu trabalho. E tem uma coisa no meio de tudo isso, de todos esses pensamentos, que a gente tem uma parte que é política pública, a gente tem outra parte que é com a gente, que é como manter a sanidade mental, assim, né? Nossa, eu já ia chegar nisso, foi transmimento de pensação. Como é que eu seguro a minha onda entre meu filho em casa 24 horas, meu medo dele ficar sem terapias, meu medo de dar conta dele nesse momento, meu medo dos meus pais que são velhinhos, meu medo dos meus avós que estão velhinhos, meu medo do meu trabalho, do meu dinheiro, tipo assim, é muito medo. Sim. Né? E eu fico pensando que esse muito medo é uma coisa explosiva para muitas pessoas. Né? Então também estou muito preocupada com isso, assim, com a saúde mental, emocional. Sim. De nós, maioria mulheres, maioria mães, muitas solo, para dar conta disso tudo nesse momento, assim. Eu, na verdade, por coincidência, aconteceu um fato extremamente chocante para mim, que ontem de manhã, um ex-colega meu da faculdade, que era, assim, melhor aluno da sala, brilhante, inteligentíssimo, trabalhava na Globo, era roteirista, escreveu livro, um doce de pessoa, um amor de pessoa,
de repente eu fico sabendo que ele faleceu, e eu fui descobrir que ele se matou. Tinha muita gente na Globo até hoje de luto, porque ele era conhecido lá. Uma pessoa que aparentemente, né, saía sorrindo nas fotos, um cara bonito e tudo. E eu fiquei muito chocada, porque a última foto que ele postou, a penúltima foto que ele postou no Instagram, foi justamente falando de quarentena, ele com a cachorra dele, ele morava sozinho. E aí isso bateu tão forte em mim com relação à saúde mental, que eu falei, gente, se a pessoa já tem depressão, né, já luta contra a depressão há muito tempo, mora sozinho, de repente se vê preso nessa quarentena, e isso, às vezes, é o gatilho para muita gente. Sim. Né? Então, eu acho que essa questão da saúde mental é talvez a mais importante que a gente tem nesse momento, sabe? E como que a gente faz para que as pessoas notem, às vezes, que pode ter um colega, um amigo e tudo, que esteja pensando em qualquer coisa, como que vai pedir socorro, né? Eu vi muitas pessoas falando que até que o psiquiatra atende pela Unimed e que os consultórios fecharam, eles não deixaram receita para ninguém e meio que tchau, sabe, assim. Então, a gente vai precisar falar muito dessa questão da saúde mental. Eu fiquei feliz de ver que tem alguns grupos de psicólogos que estão se mobilizando para atender online de forma gratuita, quem precisar de apoio. Então, inclusive, quem aí que está assistindo a gente, se souber de algum grupo desses, coloca aí nos comentários, porque eu estou querendo juntar esses dados, compilar para a gente poder divulgar, talvez até na nossa página mesmo, para que as pessoas tenham acesso a isso. Isso. Vai ter muita gente precisando. Se a gente, eu aqui que estou com o marido, que é um super parceiro, que, enfim, divide as coisas comigo, tem 2 cachorros, a gente tem, é o que eu falei, tem um apartamento que não é gigante, mas é um apartamento que dá para você ir do quarto para a sala, da sala para outro quarto, quer dizer que você vai pelo menos mudando de ambiente. Gente, tem gente que é quarto e sala, tem gente que nem é isso, é um cômodo que tem a cozinha, que tem todo mundo dorme ali, e então, teoricamente, tem que ficar de quarentena. Né? Imagina a Sim. saúde mental das pessoas, como tá. Sim. Eu acho que daí é aquela coisa do privilégio, assim, né? Que a gente tem que pensar que temos. E enquanto temos esse privilégio de ter internet, de poder ter acesso a tudo que está acontecendo online nesse momento, existe formas de autocuidado e de tentar manter a sanidade que a gente acessa, assim, nem todo mundo acessa, né? Mas eu tenho usado bastante, assim, todos os recursos que eu encontro. Então, como eu voltei. Eu tava? Não tava? Oi? Oi, tá tudo bem, pode continuar. Tipo, eu tô tentando usar todos os recursos, assim, aproveitando os meus privilégios que acesso essas coisas. Então, voltei a meditar, porque catei grupos de meditação online. Ai, Aí, passa pra mim, amiga, eu tô, quero. tô encontrando esses treinos online que são maravilhosos. Todo dia tem algum personal fazendo um treino online com coisas que tu tem em casa. Tipo, precisa de uma cadeira e de uma toalha, entendeu? E aí, tipo, eu não sei, movimentar o corpo nesse momento é muito importante, né? E aí, pega um pouquinho de sol, tô voltando a cozinhar, que fazia muito tempo que eu não tinha tempo para cozinhar. Eu adoro cozinhar, então uma coisa que eu tô voltando a fazer, assim, algumas coisas que te conectem com prazer, com saúde, porque é um momento que a gente precisa aterrar, assim, né? O medo, ele é uma coisa que ele vive no ar, assim. O medo nos leva para um futuro muito muito pesado, assim. Tu não consegue ficar no presente quando tu tá com muito medo. Então, fazer algumas coisas que nos lembrem que a gente tá aqui, eu acho que é super importante, assim. Que é tipo isso, hoje eu vou cozinhar uma coisa diferente para comer, né? Hoje eu vou fazer uma meditação. Hoje eu vou sentar com o João e pintar com tinta uma coisa que faz um tempão que eu não tenho tempo para fazer com ele, assim. Eu acho algumas coisas que nos tragam para o presente. Quando a gente está no presente, a gente está com um pouquinho menos de medo, sabe? E isso vai equilibrando um pouco, assim. Então, o que eu falo, assim, você tem um celular, você tem internet, cara, procure por coisas que te ajudem nesse momento. Tem grupos de psicólogos, tem psicólogos não pagos e tem pagos também que dá para fazer pela internet. Tá rolando muita coisa, né? Tem gente dando shows na internet, artistas, músicos. Procure um músico que você gosta. Uma outra dica é parar de seguir pessoas e perfis que não te fazem bem. Isso eu falo, gente. Cara, parem de seguir a coisa que tá poluindo as redes de vocês e fiquem seguindo pessoas que fazem bem para vocês, né? Pessoas com que vocês
conseguem informações que são de qualidade, pessoas que, além de informações de qualidade, trazem um pouco de paz para vocês, ou trazem coisas que te ajudam, que te apoiam nesse processo, assim. Porque também tem isso, né? O que eu vi foi, assim, quarentena, todo mundo correu para a internet. Na internet tem muita coisa ruim também. Opa! Né? E aí as pessoas estão ficando o dia inteiro no celular, e isso também não está fazendo bem. Não é sobre isso, né? É sobre saber usar o recurso da internet para algumas ferramentas que vão nos fazer bem agora. E tocar a vida, assim, né? Também... Agora deu muita vontade disso, das pessoas falarem também coisas bacanas que elas descobriram gratuitas e etc, etc. Vai postando aí nos comentários, gente, que aí a gente... acho que a gente pode postar umas dicas depois na página, assim. Tipo, desde a aula de Zumba até a meditação, até tudo. Eu tenho uma dica, que eu acho que você não sabe. Eu dei ela na live de ontem do Instagram, então quem não sabe, presta atenção e escuta, que é muito importante. Tem um lugar aqui em São Paulo que se chama Casa do Saber. É um lugar em que eles dão cursos de tudo que você imaginar. Então, quando o Theo tinha um aninho, meu marido me deu de presente um curso sobre Michelangelo lá, que eu adoro história da arte. Aí eu fiquei alguns meses indo uma vez por semana lá fazer o curso. Enfim, as coisas evoluíram, né? O Theo nasceu já faz 12 anos, praticamente. Então, agora eles têm também a plataforma online que é cobrada, né? Você escolhe o curso que você quer fazer sobre qualquer coisa e você paga. Eles liberaram todos os cursos gratuitamente para a fase da quarentena. Então, mas tem, assim, desde coisas de história da arte que eu gosto, Caravaggio, coisas assim, até grandes pensadores, tem um bloco de, sabe, um curso de cada pensador. Então, eu comecei a fazer Simone de Beauvoir esses dias, não consegui terminar, porque é TDAH, né, gente? Mas tem Nietzsche, para quem quer essas coisas mais filosóficas. Tem curso lá de empreendedor. Gente, tem tudo que vocês imaginarem na Casa do Saber, é de graça. Então, vocês entram pelo celular de vocês, na lojinha do Android ou do iOS lá da Apple, e vocês digitam Casa do Saber e vai aparecer lá o aplicativo da Casa do Saber. Vocês baixam, navega lá nos cursos deles, escolhe um curso e faz, gente, que são todos os episódios por vídeo, assim. É muito bacana, vale muito a pena. Tem outras escolas também que estão liberando cursos. Tem coisas bem legais, assim. Tem cursos, tem pessoas, professores de inglês dando aula. Tem várias coisas rolando, assim. As pessoas estão dando aqui, ó. Eu tenho um texto que eu escrevi uma vez, que eu falei muito sobre o tempo de espera ser, na verdade, um tempo de nutrição. E eu acho que isso serve muito para esse momento, assim, né? E, de novo, a gente está falando sobre mulheres com algum nível de privilégio que podem acessar essas coisas. Para muita gente, esse tempo não tem como ser de nutrição, né? Mas para quem pode se cuidar e ficar bem, isso também, para mim, gera um eco no coletivo, sabe? Quanto menos pessoas estiverem piradas, quanto menos pessoas perderem a linha, assim, quanto menos pessoas conseguirem se manter sãs e bem, melhor para todo mundo, sabe? Eu acabei de colocar aqui na tela, amiga, a Soraya, nossa amiga lá da Rocinha. Eu e Lau estivemos lá na Rocinha para falar com um grupo de apoio que tem lá muito bacana. E a Soraya, que foi a pessoa que levou a gente para lá, colocou aqui um link de atendimento de psicólogos. Então, gente, procura aí nos comentários da Braga Soraya, que ela colocou o link que eu coloquei aqui na tela. Ó, e é gratuito nesse link. E é gratuito. É gratuito. Vamos colocando dicas aí nos comentários que depois eu vou compilar tudo para postar na nossa página, tá bom? E eu acho que é isso, assim, tentar se manter equilibradas o máximo possível e aceitar as nossas fragilidades e aceitar que uma hora a gente vai perder a paciência com os nossos filhos e que tá tudo bem. E que a gente não é terapeuta e tá tudo bem. E que a gente não vai dar conta de tudo. A casa não vai ficar arrumada como a gente queria, a comida não vai ficar boa como a gente queria, as crianças não vão fazer todas as tarefas que elas deveriam fazer como a gente queria, porque não dá. Se a gente já não dá conta de ser perfeita e fazer tudo em ocasiões normais... Não, esse definitivamente não é o momento de ser perfeita. Esse é o momento de ser possível e tentar se manter equilibrada e tentar fazer esse momento de espera, que é um momento de espera difícil, que a gente não sabe quanto tempo vai levar, um momento de nutrição ao máximo, assim, e de afeto, né? Para quem pode. Aí que tá. Eu acho que muitas das dicas a gente tem que cuidar muito agora, assim, porque... A mídia fez toda uma fala de prevenção do corona, que é uma fala totalmente para as pessoas de classe média alta, né? Não é uma fala que pega as pessoas que não têm essa condição, muito menos as pessoas que vivem em periferia, porque assim, quem é que pode escolher parar? Quem é que pode escolher estar em casa nesse momento? Quem é que pode escolher não andar de transporte público? Quem é que pode escolher
né, ficar com os filhos dentro de casa. Isso é tudo privilégio, né? Então, o álcool gel, por exemplo, tipo, o álcool gel tá R$ 30, né? As pessoas não estão conseguindo acessar. Tem pessoas que não acessam sabão. Como eu disse antes, tem pessoas que não têm água. Então, assim, nós que podemos escolher ficar em casa, temos a obrigação de ficar. Nós que Sim. podemos dispensar as pessoas que trabalham para a gente, remunerar elas, temos sim a obrigação de ser rede nesse momento. Nós que podemos acessar conteúdos na internet para tentar nos manter equilibrados, que a gente use essas ferramentas, lembrando sempre que tem pessoas que não podem fazer isso, né? Que a gente se equilibre para poder ajudar quem não tem acesso a Para esse tipo poder ajudar, exatamente. Assim, a gente está movimentando alguns projetos aqui, tentando apoiar alguns projetos por aqui, que quando eu tiver mais novidades eu vou publicar e trazer para o coletivo, assim, que é isso, como é que a gente pode ajudar as outras pessoas, né? De que forma a gente pode ajudar para que isso também chegue em outros lugares. Na verdade, esse nosso projeto, né, amiga, surgiu muito disso, de eu e você, a gente tem umas inquietações muito parecidas, né? Que é essa questão de quem não tem acesso, aquelas pessoas que não são vistas, algumas discussões da gente são muito bacanas a esse respeito. Então, a gente começou com essa ideia, a ideia inicial era fazer um podcast, a gente acabou empurrando, porque neste momento agora vai ser meio impossível, e a gente transformou no projeto das lives, justamente para ver se a gente consegue, porque a gente tem umas características parecidas, assim, com relação à resiliência e serenidade em certos aspectos, que eu falei, então, se a gente consegue ficar assim por motivos que eu jamais saberei, a gente tem que ajudar quem tem mais dificuldade, ou a gente tem que ajudar quem não tem acesso ao tipo de informação que a gente tem. Tá passando o Drauzio Varela na televisão, esse dedão na minha frente aqui foi o marido, viu, gente? Pensa, gente, comigo, se todo mundo tivesse essa mentalidade de o que eu posso fazer para ajudar o outro um pouquinho, sabe? Como que o mundo ia ser melhor, né? Mas às vezes é mais fácil para a gente ignorar o outro, e principalmente ignorar o sofrimento do outro, porque aquilo acaba incomodando a gente. Eu lembro que na faculdade de jornalismo, quando o professor de História da Arte começou a falar da atitude blasé, e ele explicava o que era blasé, que é uma atitude psicológica que a gente tem de passar perto do morador de rua e nem olhar para o outro lado, porque aquilo, se a gente começar a pensar muito, decupar aquela situação, aquilo vai trazer um sofrimento muito grande. Então, a gente finge que não viu e no psicológico da gente dá um bloqueio e é isso. A gente tem que tirar essa atitude blasé, assim, sabe? Em algum limite, né? A gente tem que tirar isso, a gente tem que começar a olhar para o outro, a gente tem que olhar para quem está morando embaixo da marquise, a gente tem que olhar para aquele cidadão que está pegando transporte público cheio até agora, porque ele não tem opção, porque senão ele... E tem até os outros lados, né? Eu tenho uma amiga que é negra, periférica, mãe de autista, e ela é enfermeira no hospital público, e ontem ela mandou um negócio no nosso grupo de WhatsApp que eu falei, meu Deus do céu, ela falou assim, tô voltando do hospital tarde e o ônibus está vazio, eu nunca vi o ônibus assim, esse horário. E aí, ao invés de eu ficar, ela basicamente quis dizer assim, ao invés de eu ficar feliz, porque, né, menos chance de contágio, qualquer coisa assim, eu fiquei preocupada de ser estuprada. Pessoa que está indo para uma região periférica de noite num ônibus vazio, né? Era hora de falar, pelo menos não vou me contaminar com o coronavírus. A pessoa é mulher e ela fica com medo de sofrer uma violência sexual. Então, são tantas realidades diversas, né, que a gente não passa, que é essencial a gente começar a se tirar essa venda dos olhos e olhar a situação do outro, porque senão as coisas nunca vão se mover, as estruturas nunca vão se mover. Nunca. Eu vi uma cena no Rio que ficou muito marcada para mim, antes de conseguir voltar para Porto Alegre, que era uma mulher que estava na farmácia, as pessoas estavam brigando por álcool gel, não tinha mais álcool gel em nenhuma farmácia, e aí uma farmácia recebeu, então tinha uma fila absurda, as pessoas estavam realmente brigando e se agarrando por causa de álcool gel. E essa mulher, ela pegou muitos frascos, eu acho que agora eles vão limitar, né? Mas ela pegou tipo uns 30 frascos. E aí ela comprou os 30 frascos e ela saiu ainda xingando e gritando e brigando com as pessoas que estavam reclamando do que ela tinha feito. E aí, na saída, ela tromba com uma mulher, uma moradora de rua, e a moradora de rua pediu um frasco para ela e ela saiu atropelando a mulher. E aí, aquela cena me fez pensar em mil coisas, tipo, cara, essa moradora de rua acessa banho quantas vezes na semana? Sabe? Álcool gel para ela seria uma coisa essencial. E essa mulher saiu daqui com 30, né? Sem nem pensar em mais ninguém. Então, assim, eu acho que, de certa forma, a situação que a gente está vai nos obrigar a mudar o nosso olhar. Assim. Vai dar uma sacudida nas pessoas, de tipo, cara, não adianta tu ter 30 frascos se a pessoa que vive na tua esquina não tem nenhum.
porque o coronavírus vai continuar existindo, né? Então, assim, a gente, acho que, não sei, é muito louco pensar sobre isso, mas de alguma forma tá me trazendo uma certa esperança de coletividade, assim. A solução está na coletividade. Eu vi um post no Twitter essa semana que resume bem essa questão do abismo entre nós, com a informação que a gente tem, o acesso à internet, o cacete, né? Uma pessoa postou assim, estava passando no centro e um morador de rua perguntou para mim assim, moça, por que tá todo mundo usando máscara? Gente, aquilo me deu até um mal-estar, porque eu falei, cara, as pessoas em situação de rua nem sabem o que está acontecendo, elas não sabem que tem coronavírus. Pensa o nível do problema que a gente tem. É esse o nível do problema que a gente tem. E assim, a gente falou um pouco de medos hoje, mas a ideia do podcast, que a gente está passando por essas lives agora e que a gente espera, de alguma forma, acompanhar um pouco mais vocês e fazer uma rede de todo mundo junto, vai ser para a gente falar de tudo. Obviamente, não é para falar só de corona, é para falar de inclusão, é para falar da gente enquanto mulheres, é para falar da nossa sexualidade. É para falar de tudo, né? Ai, eu acho que a gente está abrindo um espaço para a gente ter nosso, para a gente conversar sobre tantos e tantos e tantos assuntos, coisas que a gente aprendeu e vai dividir, coisas que vocês podem trazer para a gente. A gente também quer trazer convidados, sim, pessoas com deficiência, mulheres diversas, enfim, gente para conversar com a gente. Eu espero que esse seja um começo de um espaço que, como tantos outros podem, como todas as dicas que a gente vai levantar, possa ser um espaço que vai amenizar um pouquinho essa sensação de estar em quarentena, né? Que a gente possa estar um pouquinho mais juntas, assim. Vamos aproveitar então, gente, que o inbox está aberto, tanto na página do Facebook quanto no Instagram. Então, mandem para a gente questões de vocês que vocês gostariam que a gente discutisse, obviamente, sem falar no nome de vocês. Manda para a gente sugestões, manda questões. Histórias. Sim, histórias. Conta história, gente, para a gente contar a história de vocês aqui. E para a gente começar a trazer. Manda sugestão de nome. Isso, e a gente vai fazer uma. De nome, gente, a gente vai fazer uma enquete com os nomes mais cotados e tudo. Como eu expliquei lá no início, esse nome é provisório. Então, entre em contato com a gente pelo inbox, tá? A gente tá igual a Lau tá louca lá, eu louco aqui com o Theo, os cachorros, marido, a comida, a roupa para lavar e etc. Mas, assim, no intervalo que der, a gente, né? A gente vai gerencia mais um Tamagotchi, né, amiga? E amanhã estamos juntas de novo, às 10. Não sei se vai ser no Facebook ou no Insta amanhã. O que tu pensou? Amanhã não resolvi ainda, para falar a verdade. Tá bom. Andréa Werner é a nossa técnica. É a nossa técnica, nossa estrategista. Amanhã a gente avisa, porque tem toda essa questão de quantas curtidas que já tem em cada página. Se for fazer a live no Instagram, às vezes não vai ter tanto público como fazer no Facebook. A gente tá. Mas a gente avisa. Estamos amanhã estudando. E é isso aí, ok? Mas faz o seguinte: gente. Se vocês ainda não curtiram a página do Facebook, vai lá, ainda tá com o nome de As Atípicas. No Instagram também, tá? As Atípicas, começa a seguir a gente lá, porque aí a gente vai avisando de onde vai ser a live, qual vai ser o assunto, etc, etc, etc. Então, acompanha a gente lá também. E amanhã, quem quiser tomar um vinhozinho, amanhã eu vou vir com o meu. Ai, sabe que eu tava doida para fazer isso? Eu ia te propor, assim, off, né? A gente pode fazer um brinde online. Vamos, a gente precisa fazer um happy hour, mas não vai ser happy hour, vai ser tarde, né? 10 horas da noite. Já é um late hour. A gente faz. Aí a gente combina que cada uma, né? Deve ter homem aí seguindo também, traz a sua birita. Se você não beber, não precisa ser birita, pode ser uma Coca Zero, água de coco, o que você quiser. E aí a gente faz tipo um happy hour tardio aqui, todo mundo, cada um com o seu. O que vocês acham? Brinde de quarentena, eu acho ótimo. Eu acho sensacional, a gente pode fazer. Nossa, vai ficar muito bacana isso, hein? Combinado. Então, hoje de repente, na sexta-feira, né, para ficar bem um esquemão assim, happy hour mesmo. E amanhã a gente divulga durante o dia qual vai ser o nosso tema de amanhã. Combinado? Mulheres e homens, se tiver aí também. Então, até amanhã, queridos, queridas. Não esqueça de curtir as páginas, seguir o Instagram e a gente vai se falando. Então beijo. Tá, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Deixa eu jantar. Ai, Jesus.